Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal Progredindo na Vida. E dessa vez nós estamos fazendo um estudo, uma leitura comentada do livro Homem ao Máximo, um guia para o êxodo familiar. Cara, a gente sentiu de compartilhar em relação a esse livro, devido a gente já ter feito algumas vezes cursos, já fui co-líder, já fui líder sênior, já fui ajudante, e é um treinamento tremendo ministerial, principalmente para o êxodo do homem, tá? Uma das palavras que me marcou muito em relação ao curso foi essa: ser do sexo masculino é questão de nascimento, ser homem é uma questão de decisão. Então por que nós estamos compartilhando, né? Diante do mercado, da atual situação, nós temos vendo a galera correndo atrás de livros de autoajuda, livros de desenvolvimento pessoal, livros da lei da atração. Eu mesmo tenho compartilhado e tenho tido, né, resultados com a lei da atração. Mas e a sua família? E a sua casa? E os seus filhos? Então, vamos junto nessa jornada. Eu fiz dois vídeos antes aí sobre a abertura, sobre o prefácio, e nós estamos entrando nesse livro, exatamente nesse vídeo, no capítulo 1, uma sentença forte. Vamos junto nessa jornada? Já digo para você desde já, comenta aí por gentileza, vamos compartilhar junto, vamos se conhecer melhor, tá? Vamos trocar experiências. Você homem, esse aqui é um áudio direcionado a homens que anseiam ser um bom pai, ser um bom marido, ser um bom filho, que anseiam progredir na vida. E sem muitas delongas, bora lá. Uma sentença forte. Felizmente, a companhia aérea da United Airlines tinha um voo direto a Los Angeles a Eugene, no Oregon. Na ocasião, eu exercia 4 atividades ao mesmo tempo, tentando controlar, como um malabarista, diversas responsabilidades. Por isso, passava muito tempo em aviões e aeroportos. Então, desta vez, fiquei alegre de não precisar fazer a escala em Portland, Reino ou outro lugar qualquer, mas pude ir direto a Eugênia, onde participaria de um retiro espiritual. Era um retiro para homens durante o final de semana. No final de semana seguinte, haveria outro ali mesmo, nas montanhas nevadas daquele estado. No intervalo entre um e outro, eu faria um voo rápido a Syrtis, onde pregaria também. Por fim, daria uma parada curta em Cabo, na Califórnia, e em seguida partiria de novo para algum outro lugar. Muitas de minhas mensagens e palestras, uma atividade tão sublime, eram aliviadas numa poltrona do corredor de um jato. Grande parte do meu ministério era planejado dentro daquele pequeno espaço que há entre um braço e outro de um assento de avião. Agora, enquanto a Unity me transportava a Eugênia, procurei concentrar-me e dispor-me mentalmente a estudar. Homens. Somando-lhe os 2 retiros, eu falaria a mais de 500 homens. Sabia que eles iriam ali na expectativa de ouvir alguma coisa que valesse a pena, que provasse uma mudança de vida, alguma coisa que continuasse a ocupar-lhe os pensamentos quando voltassem para suas casas, para o escritório, lojas, para as atividades e fazeres. Desejava alguma coisa que o ajudasse a atingir todo o seu potencial como homens, para se tornarem cada vez mais semelhantes a Cristo. Para falar a verdade, aqueles retiros eram até pequenos se comparado com inúmeras reuniões em que eu tinha pregado ou com o ministério de televisão que eu vinha se desenvolvendo. Havia vários anos, portanto, não existia nenhuma razão especial para que esse evento representasse algo de excepcional. Entretanto, eu senti com relação a ele um peso, uma seriedade, um senso de responsabilidade persistente. Deus estava falando ao meu espírito, principalmente a conscientizar-me de que essa ida a Oregon para falar em um retiro de homens constituiria um marco em minha vida. Havia já várias semanas que eu vim orando, pedindo a Deus que me desse a mensagem certa para aqueles irmãos. Imagens sobre homens modernos vieram à minha mente,
A atual poluição moral vem desvirtuando o verdadeiro conceito de homens. A hombridade que vai se desintegrando vem diante dos nossos olhos. Isso aqui é uma pura realidade da vida, gente. Infelizmente, a poluição moral, a poluição da vida tem afetado homens, pais de família, tirando, às vezes, a sua hombridade. Continuando. Comecei a compreender que era da maior importância que os homens se apercebessem do que está acontecendo e que tomassem alguma providência. Deus não se agrada do jeito como as coisas estão indo. O ronco dos motores do avião era quase como um fundo musical. Eu havia descido a bandeja do banco à minha frente para apoiar a Bíblia e o meu caderno de anotações. Em profunda meditação cheguei a esquecer onde me encontrava. Algumas coisas aconteciam em meu espírito. Senti-me fortemente consciente da presença de Deus. Lembrei-me de uma palestra de Campbell McAlpin, um conhecido expositor bíblico. Havia feito em nossa igreja algumas semanas antes. O texto bíblico em que ele se baseava, sua preleção ficaria indelevelmente gravado em minha mente. Era como se aquela passagem tivesse gravado para mim. Desde aquele dia, vinha me meditando nela e no quanto era importante para os homens. Campbell pregava sobre 1 Coríntios, nos versos de 6 a 10. Paulo menciona 5 razões por que os israelitas não puderam entrar em Canaã, a terra prometida. Trata-se de uma verdade básica. Deus tem uma terra prometida, simbolicamente uma terra de bênção para todo o seu povo. Os israelitas perderam a oportunidade de entrar nela por causa dos 5 pecados. Contudo, para mim, o texto ganhou um novo significado, um sentido mais amplo do que o que viria antes. Ali, esses pecados achavam-se relacionados com o povo de Israel. Mas existe uma relação direta entre eles e os homens modernos. A Bíblia afirma que os israelitas foram exemplos para nós. Como esse texto se aplica aos homens de hoje? Olhei para a Bíblia, reli todo aquele capítulo de 1 Coríntios, meditando sobre as 5 razões que impediram Israel de entrar na terra prometida. No ministério cristão é muito importante dizer-se as palavras certas, com a atitude certa, no momento adequado. E eu queria muito que a mensagem que iria entregar àqueles homens nas montanhas do Oregon fosse certa. De acordo com o texto, as razões do fracasso do povo de Israel são os seguintes: cobiça, idolatria, imoralidade, por o Senhor aprova e murmuração. Quando revi a lista de pecados que Campbell mencionou, senti-me que o da imoralidade se destacava dos mais. Comecei a lembrar pessoas que eu conhecia e que conheço, que não entraram na sua, entre parênteses, terra prometida, devido aos pecados sexuais. Eram casais, homens, amigos, pregadores, deputados, senadores, gente de todas as camadas sociais, cristão e não cristão, santos e pecadores. Alguns dias antes, um amigo meu da Califórnia veio a me encontrar e conversar comigo. Sabe de uma coisa, Ed? Entre parênteses ele disse, falou a queima-roupa. Você precisa atacar fortemente essa questão da promiscuidade sexual. O problema é geral. Tem gente aí vivendo junto sem se casar e frequentando a igreja achando que são cristãos. E não somos nem um pouco melhores do que os israelitas. Cometemos os mesmos pecados que ele cometeu. Algum tempo atrás estávamos tomando café da manhã quando minha filha disse algo que me estarreceu. Achávamos sentados à mesa e eu comentei com a minha esposa Nancy e minha filha John que me sentia cada vez mais preocupado com os problemas sexuais dos homens modernos. Elas me ouviram atentamente e depois John fez um comentário em que revelou extraordinariamente discernimento, resultante do seu convívio na faculdade e contato com o cristianismo. Entre parênteses, papai, falou ela, entre parênteses, o senhor não sabe que os pecados sexuais vão ser o grande problema da igreja nos anos 80? Fecha parênteses.
Fiquei a olhar sem responder. Isso nunca me havia passado pela mente antes, mas quando ela disse, foi como uma luz começasse a acender. Visualizei com clareza o estado do nosso povo. Homens e mulheres, jovens e velhos, líderes e gente do povo, em todos os lugares. Depois enxerguei o mesmo com a relação ao mundo e compreendi uma coisa. Há já algum tempo, a fibra moral da nossa nação, de toda ela, vem sendo esgarçada, e a igreja não se acha imune ao processo. A sociedade está impondo o seu costume e ideias à igreja de Jesus Cristo. E assim muitos estão enredados no pecado do sexo. A pregação de Campbell, a palavra da sabedoria pronunciada por John e a palavra de Deus, levada pela United Airlines, o avião, eu me encontrava cada vez mais próximo do meu destino, do retiro espiritual. De repente comecei a escrever. Tive consciência de que o Espírito de Deus me inspirava a guiar-me a mão, enquanto eu escrevia naquele caderno. Terminei e olhei para o que eu havia escrito. Era uma sentença que eu nunca tinha visto antes. Ou, se o tinha, não for expressa do meu modo. Pelo menos eu nunca disser uma frase como aquela. A sentença era tão forte que eu fiquei a olhar para ela por um bom tempo, sem saber quando, onde e para quem deveria proferir. Mas subitamente senti o meu espírito como que dar um salto dentro de mim. Compreendi que seria naquela noite, para os homens que participassem daquele retiro. Ela era forte demais para mim, apesar de eu, num pregador profeta acostumado a profetizar para grandes multidões, nunca falara daquele teor. Mas aquilo vinha de Deus, compreendi que teria que dizê-la. Mas quando e como? Numa situação dessas, é de vital importância que saiba o momento certo. Era uma ordem que eu teria de proferir, em voz alta, em público, com autoridade, e seria naquela noite aos homens que participassem no acampamento Davidson, nos arredores da cidade de Eugene, Oregon. Sem o respaldo do poder de Deus, poderia ser terrível proferida, mas com confirmação e a legislação divina seria gloriosa. Trataria libertação a muitos. Eu teria de dar a ordem, cabia a Deus legitimá-la. Bom, vou ficando por aqui, espero que esse conteúdo tenha ajudado você. Digo mais uma vez, se inscreve no canal, ative as notificações, dê o seu joinha se você gostou. Eu acredito que esse áudio pode ajudar muito no seu curso de hombridade. Vamos junto ao infinito e além. Comenta aqui. E caso você queira entrar em contato, meu número vai estar na descrição do vídeo. Sucesso, um abraço, que Deus abençoe a você e a todos que você ama. Palavras do meu amigo Douglas. Um abraço.